Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a parte de funções orgânicas, certo? Antes de mais nada, o que é que indica pra gente a palavra função? A palavra função vai representar pra gente um grupo de qualquer coisa. Lá em matemática, se vocês estudam a parte de função de primeiro grau, função ou equação de segundo grau, vocês percebem o quê? Que você tem uma equação onde você pode construir várias retas, mas todas elas com uma única característica. Então a palavra função, seja em que ciência for, seja na física, seja na química, seja na matemática, seja na biologia, ela vai representar para você um grupo de algo. E esse grupo, logicamente, vai ter que ter algo em comum. Algo em que todos eles apresentem uma única característica. Beleza? Então quando você trabalha lá, funções inorgânicas, ácidos, bases, você percebe o quê? Um ácido, segundo Arrhenius, aquele grupo de substâncias que em meio aquoso vão liberar somente cátions H+. Então cada ácido tem a sua particularidade, mas todos eles têm algo em comum. A mesma coisa você vai estudar agora nas funções orgânicas, beleza? A primeira função que a gente diz que é a função mais simples, professor, por que mais simples? Ela é mais simples porque ela vai carregar com ela o menor número de elementos químicos, são os hidrocarbonetos. Como o próprio nome trabalha para a gente, um hidrocarboneto, ele vai apresentar apenas um carbono, um elemento ou carbono e o hidrogênio. Então toda vez que eu pegar uma substância que apresente apenas carbono e hidrogênio, eu já sei então que eu tenho uma função chamada de hidrocarboneto. Bem fácil, a gente pode dar alguns exemplos aqui, sem muita frescura. Então vamos lá, o CH4, você tem aí o metano. Um metano muito conhecido, Então você já sabe que ele é um hidrocarboneto. A gente pode chegar aqui e construir uma outra substância, vamos lá, CH2, dupla, CH2, independente se estruturas são semelhantes ou não, mas eu já sei que pertence à mesma função. Por que vai pertencer à mesma função? Porque eu só tenho apenas carbono e hidrogênio. Então beleza? Então a primeira coisa, o que é um hidrocarboneto? Um grupo de substâncias que tem em comum algo, daí é chamado uma função. E o que é que eles têm em comum? Apresentar apenas dois elementos, o carbono e o hidrogênio. Vamos lá, nós podemos classificar esses hidrocarbonetos de várias maneiras. Eu estou aqui classificando em dois grandes grupos, a primeira parte, que são os de cadeia aberta e os de cadeia fechada, beleza? Os de cadeia aberta, quais são eles? Nós temos os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e poderíamos ter várias outras classificações de cadeia aberta. Vocês vão entender já por quê. Então quando você fala o quê? Eu tenho uma substância, um hidrocarboneto, cadeia aberta, eu vou chamar ele de alcano. O que caracteriza isso? Esse infixo que a gente tem aqui, o AN, ele está carregando uma informação. E essa informação não vai servir apenas para hidrocarboneto, ela vai servir para todos os compostos orgânicos. Qual é a informação que eu tenho? A informação que minha cadeia ela é saturada. O que é que a gente lembra de cadeia saturada? Só vai apresentar ligações simples, as famosas ligações sigmas, beleza? Quando você vê o infixo em, então você já sabe que essa cadeia, primeiro, ela vai ser insaturada e a insaturação vai ser uma ligação dupla. Então, de novo, um alcano, o infixo AN, vai indicar que minha cadeia saturada só tem ligações simples. O EN vai indicar dupla ligação. Então, nesse caso, você tem uma ligação dupla, então você tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Um IN, ele já vai caracterizar para você também uma insaturação, só que agora você tem uma ligação tripla. Beleza? Então, você já tem agora uma sigma e duas pis fazendo essa ligação. E aí você, por isso que eu disse, há pouco tempo, você poderia ter uma variedade absurda de compostos orgânicos. Você tem aqui um alcadieno. Na verdade, o di, um prefixo que vai indicar dois, em a gente já sabe o que é uma ligação dupla. Então, nesse caso, eu tenho uma cadeia insaturada, só que agora apresentando duas ligações duplas. Duas ligações duplas. Então, eu poderia ter um alcadieno, um alcatrieno. Então, a variedade absurda que a gente vai ter de possibilidades de hidrocarbonetos. Esses são os que vão geralmente cair em vestibular. Então vamos lá, cadeia aberta, você tem alcano. O mais importante aqui é entender o que o infixo está passando para a gente.
que depois a gente vai estudar cada um em maneira separada, entender suas características e propriedades. Então, o AN indica saturação, o EN indica que uma cadeia ela é insaturada por dupla, o alcin, né, o IN indica que ela é insaturada por tripla e o resto é só derivação. E aí você vai ter um alcadieno, um alcatrieno, né, os polienos, os dienos e assim sucessivamente. E aí agora a gente tem os de cadeia fechada, né? Como agora fica muito mais fácil, né? Já que vocês já tinham entendido, já sabem. Se eu sei que um AN é uma cadeia saturada, então um cicloalcano tá fácil. É uma cadeia fechada, cíclica e saturada. Né? Um exemplo simples aqui, o menor exemplo que eu poderia colocar, né? Uma representação em forma de linhas. Você teria aqui cada vértice um carbono, né? Então você tem uma cadeia fechada e totalmente saturada. Você teria um cicloalcano. E aí por diante, a gente tem o cicloalceno. Então eu teria aqui, vou colocar uma com 4 só porque eu quero. Né? Coloquei uma com 4 aqui e a presença de uma dupla ligação. Dupla ligação, que é justamente a caracterização do meu EN. Beleza? E temos aquelas cadeias especiais que a gente, né, vocês já estudaram nas características iniciais, que são as cadeias aromáticas. E aí, né, tem uma regrinha, a regra de Hickel, que agora a gente não vai trabalhar, mas o que eu posso dizer para vocês para facilitar a vida? A menor estrutura que caracterizará um aromático vai ser uma estrutura com 6 átomos de carbono e justamente com a tal da ressonância dessas ligações π, o que vai dar justamente, né, a característica desse aromático que a gente vai chamar, né, de justamente de quê? De uma cadeia ou benzênica. Então o que é que eu tenho? Né? Eu tenho uma cadeia aromática, uma cadeia com menor cadeia com 6 carbonos, com a tal da ressonância desses elétrons π. Essa cadeia é justamente caracterizada por uma cadeia benzênica, né, que vai dar uma cadeia aromática. E aí eu poderia ter mais outras estruturas, depois a gente vai estudar isso com calma. Vamos lá, propriedades. Não vou falar muito agora sobre isso não, já que a gente vai estudar cada hidrocarboneto de maneira separada. Mas o que é que eu posso dizer de maneira bem geral? E aí vem bem facinho para vocês. Ó, o que é que a gente percebe? O carbono, seja ele um tetraedro perfeito, uma estrutura trigonal ou uma estrutura linear, como você está trabalhando com hidrocarboneto, você só tem carbono e hidrogênio, o que é que eu percebo? Se você coloca, né, um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio, e os ângulos são totalmente iguais, essa força resultante aqui vai dar zero. Se essa força resultante vai dar zero, você vai ter uma estrutura apolar. Então eu posso afirmar que todo hidrocarboneto ele é apolar, portanto ele é insolúvel em água. Beleza? Vamos pegar aqui um EN, né? Professor, e um EN? Você colocou aqui um saturado. Ó, daqui para cá você tem uma ligação apolar. Então você não tem força resultante aqui diferente de zero. Ela é nula. Se você só tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, de novo, você tem ângulos de 120 graus, ângulos perfeitos em todos os lados, o que de novo você vai ter uma força resultante igual a zero. Também uma estrutura apolar. Se você tiver um IN, o ângulo 180 graus, também você vai ter uma força resultante igual a zero. Isso eu posso afirmar de certeza, por quê? Porque você está trabalhando com uma função que, além do carbono, lógico, orgânica, ela só tem mais um elemento, que é o hidrogênio. Então, todos os ligantes vão ser sempre iguais. E se você tem todos os ligantes iguais, os ângulos são todos iguais, a força resultante vai ser sempre igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Hidrocarboneto, uma função que só tem carbono e hidrogênio, simplesinha. E ela pode ser caracterizada por cadeias abertas ou fechadas, e pela característica de ligação. E aí a gente tem o AN, o EN, o IN, e aí sucessivamente, né? O dien, o diin, o trien, e aí vamos ficar, né, à vontade para estudar todas. E os de cadeia fechada, onde você tem, né, a mesma coisa, só que agora você vai colocar aqui o ciclo, só indicando que sua cadeia é logicamente, né, fechada ou cíclica. Então você tem um cicloalcano, uma cadeia fechada e saturada, uma cadeia fechada e insaturada por dupla, e aquelas cadeias fechadas especiais são as cadeias aromáticas. Beleza? Vamos lá. Um abraço. Hoje a gente fica por aqui
né, nessa aulinha, e na próxima já, né, na parte 2 aí, a gente vai começar a estudar a parte dos hidrocarbonetos em separado, e a primeira que a gente vai trabalhar vão ser os alcanos. Um abraço!